A gente mexe com tecnologia o tempo todo, na verdade. Celular, internet, inteligência artificial, tudo isso já virou parte do nosso dia a dia. Mas e se tudo isso que a gente conhece for só a pontinha do iceberg? E se lá no fundo, bem debaixo da superfície, existir um mundo inteiro de tecnologias secretas? Tecnologias tão poderosas que são mantidas de propósito bem longe do público. Essa é a pergunta que fica no ar. Será que toda essa conveniência do nosso mundo digital é, na verdade, uma espécie de cortina de fumaça, escondendo uma realidade, assim, muito mais complexa e controlada? A questão de verdade é: o que não estão deixando a gente ver? Pois é, esse lado oculto existe. E nesta nossa análise, a gente vai tentar abrir uma pequena fresta para espiar esse mundo. Vamos explorar tecnologias que funcionam nas sombras, projetadas não para servir o público, mas sim para monitorar, para prever e, no fim das contas, para controlar. Vamos começar com algo que até parece familiar: a inteligência artificial. Só que a versão que chega para nós, para o grande público, é só uma amostra, uma pequena degustação do seu verdadeiro potencial secreto. O contraste aqui é chocante. De um lado, a gente tem a IA pública, uma ferramenta que nos ajuda com as tarefas do dia a dia. Do outro, a IA secreta. E a imagem do olho vigilante diz tudo, né? Não é uma ferramenta de ajuda, é uma ferramenta de poder, projetada para o controle e a manipulação de populações inteiras. E como ela faz isso? O segredo, claro, está nos dados. Essa IA não é alimentada com a internet que a gente usa. Ela é alimentada com a totalidade das nossas vidas. Bancos de dados do governo, vigilância em tempo real, informações classificadas. Ela aprende a prever o comportamento humano numa escala gigantesca. E olha só o nível de detalhe disso. Não estamos falando de reconhecer um rosto na multidão. Estamos falando de identificar uma pessoa pelo ritmo do coração, captado por um sensor qualquer por perto. Ou pelo jeito único como alguém digita no celular. É como uma assinatura biométrica que ninguém vê. Mas para essa IA acessar tudo, ela precisa de uma chave. E essa chave tem nome: computação quântica. Se a IA secreta é o cérebro da operação, a tecnologia quântica, bom, ela é a chave mestra que abre qualquer porta digital que exista. Para nós, a computação quântica é vendida como uma promessa para o futuro, coisa de laboratório, né? Mas a realidade, pelo visto, é bem diferente. Nos bastidores, ela já é tratada como uma arma. Uma arma capaz de quebrar a espinha dorsal de toda a nossa segurança digital. O ponto aqui é o seguinte: toda a nossa segurança digital, desde a senha do banco até segredos militares, se baseia em problemas matemáticos tão difíceis que computadores normais levariam séculos para resolver. Um computador quântico resolve isso em segundos. Isso quer dizer que ele pode sim quebrar qualquer senha, acessar qualquer conta e ler qualquer mensagem. Ele não enfraquece a segurança, ele simplesmente a torna inútil. E essa vigilância toda não é só no mundo digital, não. Existe uma camada física, uma rede de sensores que observa o mundo real sem que a gente sequer imagine que ela está ali. A gente já se acostumou com as câmeras de segurança na rua, certo? Mas a verdadeira vigilância não é aquela que a gente vê. É uma teia invisível feita justamente para passar despercebida. E como essa rede funciona? Ela mistura o mundo físico com o digital. Pensa só: sensores de calor escondidos em postes de luz, microantenas para saber a localização exata de alguém e até drones do tamanho de um inseto. Tudo isso cruzado com o software que fica de olho no que acontece nas redes sociais em tempo real. É um ecossistema completo de rastreamento operando bem aqui, ao nosso redor. Vamos parar um pouco para pensar no que essa frase significa. O objetivo não é seguir uma pessoa, é monitorar todas as pessoas, ao mesmo tempo, o tempo todo, é criar um mapa vivo de uma cidade inteira, acompanhando cada passo. A escala disso honestamente, é difícil até de imaginar. Agora a coisa fica ainda mais séria. Se a tecnologia pode vigiar, é claro que ela também pode ser usada como arma, e de maneiras que nunca foram divulgadas publicamente. A gente conhece tanques, mísseis, armas de fogo, mas nos bastidores militares, o que há de mais moderno em armamento é invisível. São armas que não disparam balas, mas sim frequências, ondas sonoras e pulsos de energia para atingir seus alvos. Estamos falando de armas que podem causar desorientação em massa sem dar um único tiro, de aparelhos que podem causar um apagão numa cidade inteira, ou de lasers que destroem equipamentos à distância num silêncio absoluto. Tá, mas como é que isso fica em segredo? Parece que existe um método, um roteiro. Primeiro, uma arma dessas é usada.
Aí acontece um evento muito estranho, um apagão em massa, uma falha geral em vários equipamentos. E por fim, vem a explicação oficial, que é sempre a mais sem graça possível. Ah, foi uma falha técnica, houve uma interferência, problema na rede. Parece ser um padrão. E para fechar, vamos explorar projetos que são tão avançados que parecem saídos de ficção científica. Tecnologias que, basicamente, desafiam as leis da física que a gente conhece. Sempre que vaza alguma coisa sobre esses experimentos, a explicação oficial é a mesma, são apenas testes. Mas a verdade é que esses testes são financiados com orçamentos secretos de bilhões e protegidos por uma segurança de nível militar. E o que eles pesquisam? Coisas que poderiam mudar a civilização como a gente conhece. Propulsão que não precisa de combustível, acabando com a nossa dependência de recursos. Materiais que mudam de forma com comando. A possibilidade de manipular ondas para controlar o clima. E até comunicação instantânea, quebrando a barreira da velocidade da luz. Essa frase resume tudo perfeitamente. A realidade que a gente vive, a tecnologia que a gente usa, é só a camada de cima, só a superfície de um mundo muito mais profundo e complexo. Então, o ponto principal é este. Todas essas tecnologias secretas, da IA que prevê o futuro até as armas de energia, todas elas parecem ter um único objetivo em comum. Elas não foram criadas para o nosso bem. Foram criadas para controlar, monitorar e antecipar cada passo da humanidade em escala global. E isso nos deixa com a pergunta final. Se tudo isso que vimos já existe, escondido bem na nossa frente, o que mais será que ainda está lá nas sombras, só esperando para ser revelado? O que a gente ainda não sabe? A resposta pode ser bem mais sombria do que a gente imagina.